Olá, boa noite. Antes de iniciar, eu vou adicionar os professores convidados. Boa noite a todos. Estou encaminhando os convites. Já já nós iniciamos. Boa noite, professor. Boa noite. Vamos aguardar a Carline. Carline já está aqui na live. Carline, eu encaminhei o convite. Eu vou aceitar aqui essa solicitação também, Carline, só um instante. Vi que você encaminhou. Apareceu uma mensagem que você não pode aceitar. Encaminha novamente, Carline, o convite, por favor. Entrar ao vivo com Carline. Já marquei para a Carline entrar. Vamos ver se ela vai conseguir. Vou te encaminhar um novo convite, Carline. Aqui para mim você já está como convidada. Eu vi essa solicitação, eu vou entrar novamente nela. Eu entrei e marquei a opção. Deixa eu pegar aqui para enxergar um pouquinho melhor. Calma que vai dar certo. Entrei aqui novamente, Carline, na opção. Era para você estar em... Ah, agora sim. É só para deixar a gente um pouquinho mais nervosa. Carline, a sua câmera tá ligada. Isso. Agora tá Boa certo. noite, deu tudo certo. Boa noite. Olá, Ei, Nelson. Olá. Tudo Que certo? bom que vocês estão aqui com a gente. E Nelson está lá 11 horas da noite. Como? 11 horas da noite. Obrigada. Nada. Obrigada. A questão do fuso, né? É a questão do fuso horário um bocadinho diferente, mas nada demais. Tá. O nosso momento hoje ele é bem curto, né? A gente tem 1 hora, o Instagram ele encerra a live. Se a gente não terminar ela até 1 hora, ele vai encerrar. Então, assim, já nos minutinhos finais eu vou avisar para a gente poder tentar se despedir direitinho, para não acabar, né, de uma forma, né, assim, a gente conseguir dar um tchau. Hoje, né, é o 4º encontro, é a 4ª live, na verdade, do GruFops. O GruFops tem feito uma série que ele está chamando de GruFops em Diálogo. E aí hoje nós temos como tema Estudo Comparado Internacional em Educação Especial, Brasil e Portugal. E aí nós temos a professora Carline Santos Borges aqui conosco hoje e o professor Nelson Santos. Daqui a pouquinho eu vou pedir que vocês se apresentem para quem está nos assistindo. Sejam todos bem-vindos, né? Quem está aí acompanhando. Já agradeço de antemão a disponibilidade, né, da professora Carline, o professor Nelson, que ainda tem o complicador do fuso horário, mas é muito bom estar aqui com vocês. Quero agradecer também já no início a professora Mariângela Lima de Almeida, que é a líder do grupo de pesquisa, do GruFops, pela confiança, né, pelo convite que a gente pôde estender, então,
para os professores que estão aqui hoje. Eu sou Fernanda Nunes da Silva, eu sou professora e sou pedagoga em 2 redes municipais diferentes de educação, né, aqui da Grande Vitória. Eu sou mestre em educação pela Universidade Federal do Espírito Santo e integrante do GruFops, que é o grupo que está promovendo aqui hoje nessa conta, né, nesse perfil do Instagram, esse momento, né. O GruFops tem também outros canais no YouTube, tem muito conteúdo, muita produção lá também, para quem está entrando agora e quiser conhecer. Eu vou passar a palavra, então, para a Carline se apresentar, para o professor Nelson se apresentar também, e aí depois a gente inicia o nosso diálogo, então, tá bom? Então tá, eu vou passar a palavra para o Nelson, que é o convidado externo, e depois eu me apresento, tá bom? E eu pensar que ias te dar as honras de começar, Carlinhos. Eu sou professor de Educação Especial, então. Primeiro que tudo, agradecer o convite ao grupo de pesquisa, agradecer também o convite à Carline, já de outras andanças, já nos conhecemos há muito, e ter-se lembrado e ter convidado, muito bom. Agradecer também à professora Maria Ângela pelo grupo, que tive o prazer de ir fazer a pesquisa e que está muito completo. Também estou de parabéns por isso. Foi muito bom ver aquilo que vocês já foram fazendo. Também aproveitar também para agradecer aqui a alguns colegas que não estão fartos de me ouvir e que estão aqui presentes, embora sejam 11 da noite, e que estão aqui presentes, alguns deles a que já não vejo há muito tempo. Também dar-lhes as boas-vindas e estarem aqui presentes nesta conversa informal. Eu, tal como eu estava a dizer, sou professor de Educação Especial e neste momento estou a fazer o doutoramento em Formação de Professores na Universidade de Lisboa, no Instituto de Educação. Depois já teremos mais prazer de falar sobre isso, mas basicamente a pesquisa é sobre formação inicial de professores e tentei ligar estas 2 áreas, a vertente de investigador e a vertente de professor de Educação Especial, e tentar perceber como é que estão a ser formados os professores para atender à inclusão de alunos com necessidades educativas especiais. Mais à frente teremos o prazer de falar um bocadinho sobre isso, provavelmente, mas se calhar agora deixar aqui a palavra para a Carline se apresentar. Ei, boa noite, Fernanda, muito obrigada pelo convite, o Nelson está aqui com a gente também, e a todos os membros do GruFop, a professora Maria Ângela, que é líder do grupo. Eu sou Carline Santos Borges, eu sou licenciada em Pedagogia, mestre e doutora em Educação pela Universidade Federal do Espírito Santo, com estágio doutoral na Universidade de Lisboa. Eu sou membro do grupo de pesquisa Educação Especial, Formação de Professores, Práticas Pedagógicas e Políticas de Inclusão Escolar, do PPGE da UFES, coordenado pela professora Denise Meirelles de Jesus. Também faço parte do grupo de pesquisa Estudos e Pesquisa em Educação Especial e Inclusiva, da Universidade Federal da Fronteira Sul. E eu sou vice-líder do grupo de pesquisa Estudos sobre Gestão em Práticas Educacionais, da Universidade Sul de Santa Catarina, Unisul. E sou membro também do Estudo e Educação, do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, eu e o Nelson também, que é membro do grupo, que é coordenado pela professora Maria João Logarro. Sou membro do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o CONDEF, a primeira secretária, e também estou gerente de políticas para a pessoa com deficiência da Secretaria de Estado de Direitos Humanos. E hoje a gente está aqui para falar sobre os estudos comparados, sobre educação especial, educação inclusiva, entre Brasil e Portugal. Obrigada. Isso aí. Obrigada, Carline, obrigada, Nelson. Para a gente começar essa conversa, então, né, a gente tem como tema essa ideia de pensar também o estudo comparado. Carline fez a pesquisa de doutorado, né, um estudo comparado. E aí, Carline, eu acho que você podia trazer para a gente sabe que, né, são temas complexos, a gente quer falar um pouco sobre concepção de educação especial, de educação inclusiva, de formação de professores, trazer alguns elementos também, algumas questões da prática, né, pedagógica em Portugal, no Brasil, mas eu penso que você podia trazer um pouco para a gente, assim, alguns elementos do estudo comparado, né, quais são as contribuições do estudo comparado, né, em que medida a gente pode fazer comparações, né, que comparação é essa que a gente pode pensar, né, e aí depois a gente segue, então, para poder pensar a questão das concepções, da formação. Então tá. Então, os estudos comparados, né, atualmente, é claro que logo quando no Brasil se começou a fazer estudo comparado, no século XIX,
era uma vertente ainda tradicional, né, entre diferença e semelhança, melhor ou pior, né, e com o passar do tempo, sofreu várias críticas, né, os estudos comparados não só aqui no Brasil, como mundialmente. Então, teve a retomada dos estudos comparados com a nova vertente, claro que tem influência da antropologia, da sociologia, no final do século XX, né? E hoje a gente concebe o estudo comparado como a clara identificação das diferenças, das semelhanças que emergem dos vários locais, espaços locais, né, a partir da particularidade histórica. Também acho que é muito interessante a definição que o professor Barroso ele traz de estudo comparados, né? Ele coloca que é um processo de construção daquilo que é comparável, né? E não há comparação sem comparáveis. E por isso a comparação não é uma relação entre A com B, por exemplo, não é uma relação entre Brasil e Portugal, mas sim uma relação de A, B dos dois países, com C, e C é a própria condição, o que seria o comparável, o fenômeno comparável. No caso, o que eu estava, no caso da pesquisa, né, de doutorado, comparava era a formação de professores, os conceitos de educação inclusiva, de educação especial, o atendimento para as pessoas com deficiência. No caso, o C seria o fenômeno, não os dois espaços locais em si, mas o C, né, o elemento C. E também Ferreira contribui trazendo que, a partir dos estudos comparados, a gente compreende as razões que determinam as situações encontradas entre os dois espaços, né, os dois locais que está sendo pesquisado, né, sendo comparado. Tem a contribuição também de Carvalho, que traz que os estudos comparados contribuem para oferecer subsídios para sistematizar e encaminhar políticas que contemplem as particularidades e especificidades de diferentes culturas, né, um indicativo para encaminhamento de políticas públicas. Também Ferreira contribui ao dizer que a educação comparada tem como último objetivo, né, não deve ser, melhor dizendo, encontrar apenas semelhanças, diferenças. Isso foi, né, há bastantes anos atrás. Atualmente tem sim as diferenças e semelhanças, mas encontrar sentido para esses processos educacionais, que outro elemento é esse que pode ser constituído a partir do encontro de A e B, né, que seria esse C, o sentido, então, no caso, né, para os processos educacionais, para as políticas educacionais dos dois países ou mais que está sendo objeto de estudo, né. E também, outra questão que é interessante, que é preciso dar sentido ao que pode ser resultado de uma identidade histórico-cultural, né, ou geopolítica, que nos aproxima, que são as semelhanças, e ao mesmo tempo ao que distingue, que é as diferenças, que nos são igualmente comparáveis, que é o elemento C. Então, é possível fazer estudo comparado, né, educação comparada, a partir do que é comparável. Então, isso é a partir da né, fazendo estudo mais de imersão nos dois espaços, que é possível puxar fios elementos de comparabilidade, né, entre os dois locais. E o Nova, ele contribui ao dizer que o estudo comparado é o esforço de compreender o outro, né, o outro que olha o mundo diferente, tem sentido sobre as questões diferentes de nós, né, então, e vê o mundo com outros sentimentos também. É um esforço de compreender o outro a partir da cultura, a partir da questão histórica, política, econômica do espaço local que está sendo pesquisado. Eu acho que, assim, de modo geral, a perspectiva hoje de estudo comparado é esta, não é meramente semelhança e diferença, é muito mais do que isso, né, e eu acabei, a partir dos estudos comparados, me apaixonando por essa metodologia, né, que eu trouxe até no meu trabalho, que é mais do que o método, né, o estudo comparado é uma ciência. Então, a gente tem trabalhado pensando dessa forma, né, nessa perspectiva. Então, o cuidado que a gente tem que ter também, né, a partir das duas realidades que a gente vai conhecer um pouquinho hoje, porque são muitas particularidades, né, Carline, como você traz, econômicas, sociais, geográficas, culturais, então não dá para a gente pegar, por exemplo, o que o professor Nelson vai trazer e querer encaixar, né, aqui na realidade brasileira, né, a gente tem muitas questões aí que atravessam, né, essas diferenças, essas semelhanças que está para além disso, como você traz.
Nelson, eu acho que você, assim, para te trazer agora para essa conversa, talvez trazer um pouco para a gente, né, para quem está assistindo, e aí Carline também depois também vai contribuir trazendo questões do Brasil, né, ou de Vitória, né, Carline, que foi a cidade que você fez o estudo comparado, não é isso? Na sua pesquisa, mas também o contexto estadual, né, brasileiro, a gente pode ir trazendo também para esse diálogo, e a partir do seu estudo também. Eu acho que Nelson podia trazer para a gente um pouco da questão da educação inclusiva, né? A gente sabe que Portugal tem, enquanto o Brasil trabalha com a educação especial na perspectiva da educação inclusiva, né? Portugal trabalha, assume a concepção de educação inclusiva, educação para todos, então tem algumas diferenças aí na questão da educação especial. Então, acho que ele podia trazer para a gente um pouco da concepção à prática pedagógica. Então, como é que é entendida a educação inclusiva, qual é o público atendido, como é que é feita a organização do trabalho pedagógico, assim, né, a grosso modo, o que a gente pode trazer, Nelson? E aí depois Carline, né, retoma também a fala para trazer aspectos brasileiros. Acho que o primeiro cuidado quando nós falamos de educação inclusiva, acho que é um bocado transversal, e aqui sim, acho que é algo que acontece um pouco por todo o mundo. Nós temos de ter sempre muito cuidado com o que é que estamos a falar quando falamos de inclusão e de educação inclusiva. Aquilo que está a acontecer, acho que em Portugal e um pouco por todo o mundo, é começar a existirem práticas que estão a acabar por excluir em nome da inclusão. É verdade que nós tivemos um diploma legal lançado em 2018 que diz que é o regime para a educação inclusiva, em que quer realmente nos seus princípios trazer a educação inclusiva e efetivamente serem para todos. Depois, se tivermos tempo, podemos aqui ver algumas contradições com o próprio texto e com as próprias práticas que depois vêm trazer problemas nesse entendimento, ou seja, os princípios estão lá, é verdade que estão lá, mas a verdade é que depois nem sempre se cumprem porque os conceitos não estão claros. A verdade é que a educação inclusiva, sendo entendida, tem que ser entendida efetivamente para todos, e continua a haver a confusão na cabeça de muitas pessoas, na prática de muitas pessoas, que acabam por entender que a educação inclusiva é para alunos com dificuldades ou para alunos com necessidades educativas específicas, e não para efetivamente para todos. Só para trazer já um bocadinho de pimenta para a discussão, na minha opinião, o decreto-lei, da maneira como está entendido, ao fechar a diferenciação pedagógica numa medida, traz um problema. E traz um problema que é entendida com aquilo que é a contradição que nos diz que a diferenciação pedagógica não é só para alunos com necessidades educativas ou para alunos com dificuldades. Portanto, começa a estar aqui um dos primeiros problemas, na minha opinião, que é o modelo pedagógico da diferenciação pedagógica não estar a ser utilizada efetivamente como modelo pedagógico para toda a gente. Fazer aqui só um pequeno à parte. Existem boas práticas, ou seja, eu não estou a dizer isto por existirem mais práticas, existem muito boas práticas, temos muito bons professores e muitos bons exemplos daquilo que está a acontecer. A verdade é que esta falta de clareza nos conceitos e naquilo que é suposto estar a acontecer faz com que depois estas práticas nem sempre sejam efetivamente práticas inclusivas. Se calhar passo já aqui a palavra só aqui já a Carline, só para podermos irmos aqui trocando um bocadinho de diálogo. Nelson, é muito interessante você trazer esse olhar, né, pós o diploma de 2018, porque quando eu estava aí, ele foi lançado dia 6 de julho daquele mesmo ano, depois no final do ano, no final do mês praticamente, eu já encerrei as atividades, né? E estava certo de que em setembro já começaria a implementação daquela política, né? Então, eu trouxe no meu trabalho o que o diploma já estava dizendo, né? Que do meu olhar, assim, da política, tá muito interessante, né? De pensar a educação inclusiva de forma mais ampla, realmente, não... aqui a gente tem um público-alvo da educação especial, mas pelo que eu entendi da política, é um sentido um pouco mais amplo, né? Então, as unidades de ensino estruturado passam-se a ser centros, né, de apoio à aprendizagem, que seria para todas as pessoas que, de repente, nesse processo de escolarização, precisasse de um apoio a mais, teria esse recurso dentro da escola, não só voltado para pessoas com deficiência, que eu também achei muito interessante, mas uma coisa, assim, né, na política,
e depois na prática como que isso, né, se daria. É claro que tem pouco tempo também que saiu essa política, né? Então, acho que está em processo ainda de apropriação de termos de concepção, que a gente não deixa de pensar de uma forma porque saiu um diploma e no outro dia, no dia 7 de julho, já que foi publicado, a gente já tem mudança de prática e de concepção. Eu acho que está nessa transição também, assim como aqui, né, desde 2008, quando saiu nossa política, até hoje a gente tem construído, tentando consolidar aqui a educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Acho que é mais ou menos nessa direção, né? E é bom saber que como está agora. Pegando nisto que a Carolina agora acabou de dizer, este foi um dos grandes problemas desta legislação que saiu em Portugal. É porque supostamente quando ela veio para a discussão pública foi lançada a dizer-se que iríamos ter formação durante um ano para que as pessoas pudessem apropriar de alguns conceitos, de alguns dos princípios que lá vêm descritos, e a verdade é que, ao contrário daquilo que vinha na discussão pública, como a Carolina diz, ele sai no dia 6 de julho, portanto, muito recentemente fez 4 anos, e a verdade é que no dia 7 de julho ele entrou em vigor e toda a gente teve que começar a seguir aquele decreto-lei. Fazer aqui também a ressalva que este decreto-lei veio de substituir um decreto-lei que era para alunos com necessidades educativas específicas e era para salvaguardar aqui algumas condições especiais que eram necessárias para alguns alunos. E a verdade é que este decreto-lei vem em substituição daquele. Embora, tal como eu estava a dizer, considerando que os princípios que lá estão emanados, principalmente no preâmbulo, são muito bons, estão nos princípios daquilo que se desejam para, efetivamente, para uma educação inclusiva, a verdade é que depois, operacionalizando aquilo que lá temos, acaba por trazer trabalho burocrático. Para vocês terem assim uma pequena noção, nós temos que o professor, se identifica alguma dificuldade de algum aluno na turma, tem que comunicar ao diretor e à EMAI que tem as suas dificuldades. Ou seja, que tem um aluno com as suas dificuldades. Aquilo vai ter que ir a uma equipa, a EMAI, que é constituída por o diretor, por coordenadores ou diretores de vários ciclos, esta como equipa fixa, onde contém um professor de educação especial e um psicólogo, e depois contém uma equipa variável, que é a equipa que apoia. Nós podemos ter equipas, EMAIs, que são constituídas por 17 ou 18 pessoas. Nós sabemos que, na prática, isto é um processo altamente burocrático e isto dificulta aquilo que depois nós queremos que se transforme numa prática ágil, que conheça o aluno e que traduza em estratégias, efetivamente, que ajudem aquela turma, aquele aluno a ter o seu sucesso. Há uma outra contradição nesta legislação, que é acabar com este conceito das necessidades educativas especiais. Talvez daí vir esta noção de acabar com as necessidades educativas especiais. Acabar no sentido metafórico de acabar no sentido de ser um decreto-lei só para esses alunos. A verdade é que depois o próprio decreto traz-nos um novo conceito, que é necessidades de saúde especiais. E vejam agora como é que, ouvindo falar de necessidade de saúde especial, provavelmente as pessoas que estão aqui conhecem bem este paradigma. Nós estamos aqui a voltar-nos para o modelo médico da deficiência. Ou seja, voltamos a ter aqui a questão da saúde, a questão da funcionalidade a estar no foco do aluno e não naquilo que nós queremos com um modelo social e que eu diria mais com um paradigma de neurodiversidade que deveria estar a ser aplicado, em que a deficiência devia estar a ser, a diferença, a diversidade devia estar a ser encarada de outra forma. Nós não devíamos estar a procurar a norma, a normalização, mas devíamos estar sim a procurar como é que vamos derrubar estas barreiras para que estes alunos possam efetivamente participar. E a verdade é que estas contradições, esta falta de clareza, trazem muitas dificuldades. É normal, e temos alguns colegas, não sou eu que o digo, acho que alguns de vós conhecem o professor Joaquim Coloa, que é uma das pessoas que tem dito muitas vezes isto, basicamente é estarmos a pôr um chapéu novo em cabeça velha. Ou seja, quem fazia mal vai continuar a fazer mal. Quem fazia bem vai ter dificuldade em apropriar-se de alguns conceitos. E isto traz-nos dificuldades depois na prática. Verdade que depois as equipas vão conseguindo encontrar, e ao fim de 4 anos vão conseguindo encontrar aqui formas de conseguir as melhores práticas. Mas a verdade é que nós devíamos estar a ter aqui uma lei que ajudasse na prática e não nos conceitos, na retórica
que depois é aquilo que nós falamos muito. Nós dizemos muito que a educação inclusiva é um direito, mas a verdade é que nós continuamos a ver, e temos a guerra na Ucrânia e na Rússia neste momento a acontecer, é um atropelo dos direitos humanos, mas não quer dizer que não esteja a acontecer. Portanto, dizermos que é um direito não chega. Nós temos que transformar esse direito em algo efetivo, uma prática efetiva no dia-a-dia. Nelson, eu tenho uma pergunta, assim, só para eu tirar uma dúvida aqui, né? Como você tem trabalhado essa nova lei, né, esse novo diploma, nas formações continuadas? E, querendo ou não, a perspectiva de educação inclusiva é muito forte, né? Nos discursos e tudo mais. Aí você trouxe também essa nova nomenclatura, né? Substituindo necessidades educativas especiais. E como tem se trabalhado isso para que não, por meio dessa nova nomenclatura, né, que tem até no nome a palavra saúde, não tem esse olhar clínico, né, pensando na perspectiva médico-psicológica, a gente tem trabalhado para tentar romper com essa perspectiva, e como que tem se dado com essa, né, querendo não uma contradição, né, interna, até do documento. Eu vou falar da minha prática na formação continuada, porque depois os formadores que depois estão a fazer a sua formação poderão ter diferentes abordagens. No local onde eu estou neste momento a promover alguma formação numa pós-graduação de professores de educação especial, tenho alertado muitos alunos com que nós temos tido para esta necessidade de deixar de olhar para o déficit e passar a olhar para aquilo que nós chamamos do perfil de aprendizagem do aluno. Ou seja, colocar a aprendizagem no foco e não ligar tanto àquilo que é o diagnóstico, porque existem preconceitos. Nós podemos ter aqui preconceitos, por exemplo, relativamente ao autismo, que eles socialmente não se dão, porque eles não comunicam oralmente, porque podemos estar aqui com preconceitos e isto pode não se aplicar a uma determinada pessoa com um determinado diagnóstico. Não é aí que nós nos temos que focar. Nós temos que nos focar na aprendizagem. Se eu tenho um aluno com dificuldades na comunicação oral, então que estratégias ao nível da comunicação oral é que eu tenho que aplicar para que o aluno consiga, em contexto de aprendizagem, e que depois seja alargado para os restantes contextos. Sabemos que, por exemplo, nestas questões da comunicação, não adianta trabalharmos apenas num contexto escolar. Ele tem que ser trabalhado depois nos vários contextos e com vários intervenientes. Mas o contexto de aprendizagem tem que vir ao de cima. Ou seja, eu tenho que perceber que, enquanto técnico, eu tenho que trabalhar algo que é comunicação aumentativa. Então, eu, ao trabalhar a comunicação aumentativa, eu depois tenho que alargar para todos os outros contextos. Eu trago a minha parte técnica para ajudar o docente da turma a promover o sucesso, promover a participação daqueles alunos. E não ao contrário, é tirar aquele aluno para trabalhar a comunicação aumentativa e deixá-lo que só trabalhe dali de um para um a comunicação aumentativa com determinado produto, com determinados símbolos ou com outro tipo de produtos de apoio. Este como exemplo, que depois podemos alongar um bocadinho mais. É um pouco da perspectiva do desenho universal, né? Exatamente. Sendo que essa questão do desenho universal também é interessante, Carlin, porque na legislação, e agora voltando e fazendo a ponte, a questão do desenho universal, aquilo que acontece ele é trazido como modelo pedagógico. Portanto, lembrem-se daquilo que eu estava a dizer há bocado, da diferenciação ser um modelo pedagógico. Na minha opinião, aquilo que devia estar a acontecer era ver como é que estes dois modelos pedagógicos, o DUA e a diferenciação pedagógica, eles se cruzavam. Como é que nós, com estes dois modelos pedagógicos, podemos potenciar a participação dos alunos? E é verdade, é que isto não está a acontecer. O DUA está a ser entendido como quase uma checklist de determinadas coisas que o professor tem que fazer e não como aquilo que é suposto acontecer de como é que eu vou promover o acesso ao currículo, como é que eu vou promover um acesso, por exemplo, a um edifício, como é que eu vou promover a acessibilidade à aprendizagem. Nós estamos aqui aquela questão da falta de clareza de conceitos, este é um deles. Esta falta de clareza a médio e longo prazo pode vir a matar os conceitos.
e pode vir a matar práticas que elas são boas. As neurociências, o desenho universal, a diferenciação pedagógica são conceitos muito válidos e é essencial que eles se clarifiquem para que as práticas sejam efetivamente inclusivas. Sim, do ponto de vista desses conceitos, aqui ainda a gente, no Brasil, a gente nem tem trabalhado muito isso, até nas formações iniciais, né? Está nas formações continuadas, mas essa aposta da aprendizagem, do currículo, né, para todos os alunos, participação efetiva, né, aulas acessíveis, então isso sim a gente tem trabalhado. Agora o conceito de desenho universal tem chegado, tem alguns professores pontuais, né, em universidades que têm discutido isso, mas em termos assim de formação continuada, ainda a gente tem está acompanhando o ritmo assim, da política, né? De acesso, da permanência do estudante lá. Então, a gente está um pouco nesse caminho, né? Trilhando esse caminho ainda. Aqui, para garantir, né, pensando em garantir a aprendizagem no contexto da sala de aula comum, né, quando a gente fala desse processo de inclusão escolar, embora não esteja previsto em um documento, uma legislação nacional, mas a gente tem visto muito e com força nos municípios a questão do trabalho colaborativo, né? E aí esse trabalho colaborativo é uma articulação que precisa acontecer, né, entre o professor regente, o professor de educação especial, o pedagogo, né, os profissionais que atuam ali na escola. A gente percebe muitas vezes, né, na prática do município, ou nas pesquisas mesmo, né, no momento de pesquisa, a gente vê que as pesquisas vão indicando também fragilidades nesse processo de colaboração na escola, mas aqui a gente percebe muitas vezes que o trabalho colaborativo ele fica a cargo do professor de educação especial. Então, eu acho que, assim, seria também interessante saber como é que acontece essa atuação, né, pensando aí no contexto português, né, e que outras possibilidades, né, que a gente percebe, né, porque eu acho que são duas frentes importantes, né, tem a questão da colaboração e a questão da formação, que também vocês já trouxeram um pouco na fala, né, o Nelson traz a questão da formação, a relevância do processo formativo também para os professores, então acho que a gente poderia também avançar nessas duas questões. Carolina, queres começar sobre isto? Então, a partir do estudo do doutorado, o que eu percebi, né, o que a gente vem percebendo aqui, essa questão do trabalho colaborativo, a gente realmente precisa alinhar, né, trabalhar mais nesse sentido. É claro que tem escolas que é possível fazer sim, os professores já têm o trabalho colaborativo, ser colaborativo como postura ética, e tem outras escolas que realmente fica por conta do professor de educação especial, né, quando esse professor sabe da sua identidade, do seu fazer pedagógico, que precisa ser feito. Ainda tem essa questão que a gente ainda precisa, às vezes eu tenho a percepção que a identidade docente do professor de educação especial, ela está sendo construída aqui no Espírito Santo, no Brasil, de modo geral, né? E em Portugal, também, a partir do relato dos professores que participaram da minha pesquisa, e conversas com tantos outros, né, de forma indireta, não participaram diretamente do estudo, a gente vem percebendo também que a questão da colaboração, do trabalho colaborativo em sala de aula, ainda também precisava avançar nesse sentido. E uma aposta até mesmo do diretor, né, que eu fiz a entrevista, era que com esse centro de apoio à aprendizagem, a aposta seria que os professores de educação especial fosse para salas de aula também, trabalhar junto com os professores, dar esse apoio colaborativamente em sala de aula comum, né? Já vista que os alunos ficavam muito tempo nas unidades de ensino estruturado, que são a nossa sala de recursos multifuncionais. É claro que também tem muitos alunos aqui que são retirados da sala de aula e ficam muito tempo na sala de recursos. Então, assim, acho que dependendo de cada escola, tem se realizado de certa forma, né? E como tem essa equipe, como ele trouxe aí, com 18 profissionais ou até mais, equipe multidisciplinar, tem com certeza reuniões, né, com mais regularidade, esse certo planejamento, então a gente vê uma outra perspectiva de trabalho colaborativo, que talvez, eu não sei, o Nelson pode trazer agora, né, dizendo como que está sendo isso feito realmente assim em sala de aula, dessa perspectiva do coensino, talvez, né, um pouco nessa linha
que o trabalho colaborativo aqui que a gente pensa, desse trabalho junto do professor de educação especial na sala de aula comum com o professor regente também. Esta questão que a Fernanda traz, acho que é muito importante, que é esta importância do trabalho colaborativo e que eu acho que não há professor que não diga que quer fazer trabalho colaborativo e que é benéfico fazer este trabalho colaborativo. Acho que já passámos muito a fase daquele professor que fecha a porta de sala de aula e que não quer trabalhar com outros. Acho que passámos essa fase, na generalidade passámos essa fase, podem haver exceções, mas como há em todo o sítio. Eu, antes de ir à questão do trabalho colaborativo, eu acho que há uma coisa antes que pode ajudar ou prejudicar a forma como nós trabalhamos e a forma como depois também trabalhamos em colaboração, que é a forma como nós olhamos para a diferença. Isto pode parecer uma questão filosófica, mas eu acho que é uma questão de fundo, porque a sociedade está habituada a olhar para esta questão da deficiência de uma forma como o coitadinho, o tal modelo médico que eu falava há bocadinho. Continuamos a ter uma sociedade que ainda olha muito para a pessoa com deficiência como aquela pessoa que tem algo para ser arranjado, aquela pessoa como está doente, aquela pessoa como é um incapaz, desculpem-me agora o termo mais forte, mas continuamos a ter uma sociedade para isto. E o professor faz parte de uma sociedade e também bebe desse olhar, desse preconceito. E isto, quando nós estamos a falar de um aluno com necessidades educativas, continuamos a ter este olhar. Nós continuamos a ter muita gente que olha para aquele aluno e que diz: coitadinho, ele não vai conseguir fazer. E este acaba por ser logo a primeira barreira que nós temos que desconstruir, que é mostrar que estas pessoas são pessoas que têm as suas capacidades e que são capazes de o fazer. Diria, e daí eu ter puxado há bocado aquilo que eu vos dizia do paradigma da neurodiversidade. Para quê? Para podermos realmente reduzir esta barreira, este olhar para a normalização, este olhar para o sintoma, para o déficit, em vez de olharmos para a pessoa e como é que ela pode aceder àquele edifício, àquele currículo, àquelas aprendizagens. Relativamente à questão do trabalho colaborativo, ela é de extrema importância. Eu acabei de fazer algumas entrevistas também para um artigo agora no âmbito do doutoramento. E os professores entrevistados, todos eles dizem: é essencial. Eu preciso de trabalhar com outros, eu preciso de trabalhar com técnicos, eu preciso de trabalhar com famílias, eu preciso de trabalhar com os alunos. Portanto, isto é já um aporte muito positivo para que o trabalho aconteça. Existe um constrangimento, na minha opinião, que é nem sempre os professores, e chamemos-lhe os técnicos, está bem? Mas os professores de educação especial e outros técnicos não têm horários comuns para poderem articular. E isto acaba por ficar muito na boa vontade depois de conversa de corredor, conversa à hora de almoço, que não quer dizer que elas não possam acontecer. Mas quando nós estamos a falar em fazer diferenciação pedagógica, pensar as estratégias, diferenciar efetivamente estratégias, nós precisamos ter horários comuns para podermos pensar isto. Pensemos que nós os três somos uma equipa. Se nós os três formos uma equipa e se nos estivermos a reunir um às 3, ou se um tiver horas para se reunir às 13, o outro às 4, o outro às 5, aquilo que vai acontecer é que nós, no máximo dos máximos, vamos ter aqui se calhar meia hora comum em que nos vamos cruzar. E isto não permite depois, ao longo do ano, fazer um trabalho efetivamente diferenciador para que os alunos depois possam beneficiar deste trabalho. Portanto, eu diria que este é um constrangimento que ainda não acontece em todas as escolas. E lá está aqui a importância das lideranças, que o professor Melense, que o professor António Nova, o professor David Rodrigues vão dizendo, a importância das lideranças é este olhar de pensarmos de se isto é importante para efetivamente termos práticas que sejam diferenciadoras, então temos que juntar os horários dos professores. Os professores têm que se sentar. Se não se sentarem, eles não vão conseguir falar, não vão conseguir diferenciar. E este é para mim é uma grande questão, porque eu acho que sem isto nós depois não conseguimos mudar práticas. Carlinhos. E aqui também, né, essa questão dos horários de planejamento conjunto, né, de que a gente carga horário, então acho que tem aí um ponto de semelhança, né, nessa perspectiva da comparação. Acho que tem muitos comentários aí também no chat aqui da live, as pessoas estão participando, né, efetivamente, isso é muito bom.
E eu não sei se você quer mais fazer alguma pergunta, Fernanda, sobre formação. Acho que... Eu queria trazer agora o ponto da formação. A gente pode pensar tanto, né, em qual é a formação. Depois eu gostaria de retornar, se der tempo, um pouquinho para a questão da ideia de educação inclusiva em Portugal, que eu acho que é diferente, né, do que a gente tem aqui, a educação especial, o público que atende. Então, assim, se o Nelson puder trazer, ou você, Carline, essa questão da educação inclusiva, quais são os alunos, né, o Nelson traz que alunos com necessidades educativas especiais, teve uma alteração recente, né, numa legislação. Acho que isso é válido também, mas penso que a gente podia falar um pouco sobre a formação, né? A relevância da formação, que tipo de formação é essa, né, que a gente acredita que pode, de fato, contribuir com o processo da educação inclusiva, com o processo de inclusão escolar aqui no Brasil, como tem se dado também, né? Talvez, Nelson, até trazer para a gente quem é o professor de educação especial em Portugal, né? Qual é a formação desse professor, que acho que isso também é bastante válido para o público que está acompanhando, o público do GruFops. Eu fiquei aqui sem perceber muito bem a pergunta, é tentar falar um bocadinho sobre a formação do professor de educação especial, é isso? É isso mesmo, okay. Nelson. Isso, trazer quem é esse professor e também depois acho que a gente já poderia trazer qual é a perspectiva de formação, né? Que formação é essa que a gente, né, acredita que vai contribuir com o professor, né, com o processo de inclusão. Então, eu vou falar primeiro sobre a formação inicial e depois falo um bocadinho sobre a formação de educação especial, porque elas ligam-se uma com a outra. Em Portugal, para sermos professores de educação especial, primeiro temos que ter a formação inicial, ou seja, primeiro temos que ter a habilitação para sermos professores e só depois podemos fazer a formação para podermos ser professores de educação especial. Portanto, a questão da formação inicial que eu tenho estado a investigar, aquilo que nós tentámos perceber era como é que os cursos do primeiro e de segundo ciclo estavam a preparar os professores para atender à inclusão de alunos com necessidades educativas especiais, sem querermos ter esta visão redutora de que a inclusão é só para alunos com necessidades educativas especiais, mas tivemos que nos concentrar num dos eixos da educação inclusiva e fomos a esse. E a verdade é que das 20 instituições estudadas, aquilo que percebemos é que 14 das 20 instituições já vão tendo a cadeira de necessidades educativas especiais que tantas vezes é pedida como sendo obrigatória. E não vos podendo trazer todos tudo, trazer-vos que, embora exista esta cadeira, aquilo que nós conseguimos já ir observando de alguns resultados intermédios é que continuamos a ter muita visão da caracterização tradicional da deficiência. Ou seja, vir muito descrito o que é esta perturbação, o que é esta deficiência, caracterizar aquela perturbação propriamente dita e não falar tanto sobre o que são as práticas pedagógicas, as tais práticas assentes na diferenciação pedagógica. Também quisemos estudar as FUCs de todas as cadeiras destas 20 instituições e a verdade é que é residual as cadeiras que falam sobre educação inclusiva ou sobre necessidades educativas especiais. Foram analisadas mais de 1000 FUCs e para vocês terem uma noção, foram identificadas 60 cadeiras dessas 1000, 60 cadeiras que tinham algum tópico, algum conteúdo ou algum objetivo relacionado com educação inclusiva ou necessidades educativas especiais. Porquê é que eu trago isto? Por um conceito que se chama infusão, que diz que os conceitos relacionados com as perturbações ou com as necessidades educativas especiais deveriam estar difundidos por todas as disciplinas de curso. Ou seja, quando nós falamos de currículo, devíamos estar a falar de diferenciação curricular. Se estamos a falar de leitura e escrita, devíamos estar também a falar sobre as dificuldades de leitura e escrita. E a verdade é que se nós formos a ver, isto é residual. E mais uma vez, aquilo que eu acho que está a acontecer é este olhar muito centrado na deficiência enquanto perturbação, enquanto doença. E onde é que isto depois vai bater com as questões do professor de educação especial? É que o professor de educação especial vai se formar depois de já ser professor. Portanto, é verdade que depois, enquanto a prática depois vai nos fazendo ganhar aqui algumas competências
que vamos melhorando com o tempo, com os alunos, com aquelas vivências, com o trabalho colaborativo. Mas a verdade é que se já estiverem enraizadas na formação inicial algumas práticas como sendo as corretas, a formação depois especializada pode ajudar em alguns casos, mas pode não ajudar porque já está de tal maneira enraizada aquela prática centrada na perturbação que depois é difícil desconstruir. Neste momento, a formação da educação especial, chamemos assim, dos professores de educação especial, houve aqui uma altura conturbada em Portugal, que estávamos a ter formações rapidíssimas de 2 e 3 meses online, que era para despachar, para se fazerem. Neste momento normalizou entre uma pós-graduação a demorar mais ou menos 1 ano e depois os mestrados a demorarem mais ou menos 2 anos. Portanto, neste momento a formação do professor de educação especial estará mais ou menos assim. Tem uma trajetória longa, né, para se tornar um professor de educação especial, né? E a gente tem defendido, assim, né, não é unânime, né, depende de cada, né, de cada professor, de cada universidade, mas a defesa que eu tenho, assim, para a formação do professor de educação especial, que seja feita de formação inicial na formação de professores da educação básica, porque, né, nessa perspectiva, assim, da infusão, porque nesse curso da formação de professores da educação básica, os anos iniciais e finais, né, tanto de ensino médio também, mas de preferência dos anos iniciais, trabalha essas disciplinas de avaliação da aprendizagem, avaliação para aprendizagem, por que não avaliação também, pensando, né, na perspectiva da educação inclusiva, do planejamento, da didática, da alfabetização, do currículo e da gestão. Pensando também que o professor de educação especial, querendo ou não, ele é um gestor que movimenta a inclusão escolar, né, no contexto cotidiano da escola. É claro que as responsabilidades são de todos os professores, toda a comunidade escolar, mas esse professor, ele tem essa importância, né, e essa função, sim, de fazer esse movimento por meio do atendimento educacional especializado, pensando esse atendimento de forma mais ampla, né, não só reduzido ali o contraturno, na sala de recursos multifuncionais. E pensando a formação continuada, acreditamos que poderia abarcar conteúdos fundamentais, né, fundantes da educação e dos conhecimentos que precisam ser trabalhados no âmbito do atendimento educacional especializado, pensando as frentes de trabalho, tanto no contraturno, pensando como que seriam essas práticas por deficiência, né, claro, que tem um atendimento individualizado no contraturno, e nos documentos legais brasileiros já dão pistas de que conhecimentos poderiam ser esses, né, frente de trabalho do trabalho colaborativo, orientação às famílias e outras instituições que o aluno frequenta, produção de materiais, né, tudo isso pode ser trabalhado na formação continuada para se formar um professor de educação especial. É claro que talvez de 60 horas, 120 horas que a gente vê por aí, não é o suficiente, né? Então, a gente tem que pensar também nessa questão da carga horária, e a gente vê um grande desafio é a questão da tanto formação inicial quanto continuada da educação à distância, ali gerada nessas formações que pouco tem de teórico e também de prático. Então, tem esse desafio aqui no Brasil. Pensando das formações continuadas em serviço, né, no cotidiano ali, pensando da prática, trabalhando talvez no horário de serviço ou no horário de planejamento, nos horários finais, às vezes tem 30 minutos, tem escola que se organiza nesse sentido, de pensar os desafios, as possibilidades do contexto escolar, e também pensando na perspectiva do princípio da educação inclusiva em si, estudos de caso dos alunos que mais demandam, com mais comprometimento, tem um desafio maior para o professor regente, e também não focar apenas, quando pensa em formação e serviço, nos alunos ditos especiais, né? Que muitas pessoas falam, os alunos especiais, tem esse tipo de termos voltados só para pessoa com deficiência, para deficiência, mas pensando na gestão de conceber uma escola realmente inclusiva, né? Com práticas e culturas inclusivas. Então, o que eu tenho assim, para contribuir do ponto de vista da formação, é claro que a gente tem muito o que dizer, né? Tanto de formação inicial, principalmente, do que a gente vê, porque muitas vezes o que acontece na formação continuada, que a gente tem percebido que fica parecendo que é formação inicial,
porque os conceitos que traz, as discussões que são colocadas, até formação, assim, no horário previsto de trabalho, né, a gente vê ainda que é Constituição, fundamentos de formação inicial. E isso fala muito do que a gente tem traçado no país de formação inicial de professores, tanto de licenciatura em pedagogia, quanto das outras licenciaturas também, né? Então, são questões, assim, para a gente pensar. E pensando em formação continuada, né, eu não posso deixar de falar que a gente está falando de aprendizagem docente e as metodologias de formação continuada precisam, sim, ecoar nos modos de aprendizagem do professor. Assim como a gente pensa para o aluno, né, e existem estilos de aprendizagem, então precisa ter estilos de ensinar, da mesma forma, a metodologia de formação continuada. E o que a gente percebe é sempre os mesmos modos de produzir formação, né, palestra, palestra, palestra. E os professores têm estilos de aprendizagem diferentes também, o que vai favorecer o desenvolvimento profissional dele no contexto da escola. Isso serve para qualquer professor, tanto professor de educação especial ou qualquer outro professor de disciplinas, né, e professor regente. Deixa-me só reforçar aqui uma ideia que na surdina, às vezes, de algum barulho que vai acontecendo aqui também em Portugal, aqui nos corredores, que vai começando a defender que o professor de Educação Especial vai ter que acabar porque o professor vai ser inclusivo. O professor de Educação Especial não vai acabar, ou não deve acabar. Há um saber técnico que tem que continuar a ser necessário. Por exemplo, aquela questão que eu vos falei há bocado da comunicação aumentativa. O professor da turma, o professor regente, como vocês chamam, ele não tem que dominar todas as técnicas para trabalhar as especificidades da comunicação aumentativa, para trabalhar, por exemplo, questões neuromotoras. Não tem que ser o professor a saber tudo sobre determinadas áreas. Daí existirem técnicos que podem vir ajudar a trabalhar essas questões mais técnicas. Portanto, esta era uma questão que eu gostaria de reforçar, porque é mesmo importante que as pessoas percebam que este saber técnico não quer dizer que vai excluir. Não é por haver um professor de educação especial envolvido que tem que haver exclusão. Assim como, havendo um professor de educação especial, também não tem que haver inclusão. Não é a figura daquele técnico que promove a inclusão ou a exclusão. Sabemos é que também a educação especial também fez aqui um caminho muito, muito grande para a inclusão estar como está hoje. Foram os professores e foi a educação especial também que fez este caminho. Agora, que precisamos mudar práticas, verdade. Temos que nos articular mais e trabalhar de forma colaborativa, verdade. Agora, que não consigamos ou que não concebamos que o professor da turma, por ter uma formação mais inclusiva, consegue lidar com toda a diversidade que se tem à sua frente. Não, precisamos de continuar a ter os recursos. Saiu há uma semana, se calhar nem tanto, um estudo em Portugal que diz que apenas 4 em cada 10 alunos têm o apoio psicopedagógico necessário de um professor. 4 em cada 10. Portanto, nós temos 60% dos alunos em Portugal sem o apoio psicopedagógico que deveria ter. E isto é preocupante quando faltam recursos para dar estes apoios técnicos a estes alunos que necessitam destes apoios técnicos. E isto é muito preocupante quando nós pensamos nisto a curto, médio prazo, porque estes alunos estão a fazer caminho. Estes alunos estão nas escolas e precisam desses apoios. Muito bom. Vocês falando, né, fazendo a exposição, e eu fiquei aqui pensando, não vai dar tempo da gente também aprofundar, a gente já está se encaminhando para o final, mas é uma questão que me inquieta muito, é a questão da formação dos professores regentes, né, dos professores que estão ali no dia a dia na sala de aula comum, porque aqui é um grande desafio que a gente tem, principalmente quando a gente pensa na formação em serviço. A gente não consegue, na organização de escola que nós temos hoje, né, pelo menos aqui na Grande Vitória, quando a gente pensa no contexto do Estado, garantir momentos de formação para esses professores. A gente não consegue, né, tirar esses professores da escola, garantir reuniões para esses professores, né, e isso é algo que a gente precisa pensar, precisa articular, porque a gente não consegue fazer inclusão, a gente não consegue fazer trabalho colaborativo se esse professor também não estiver envolvido nesse processo. Então, nós já estamos aí 7h56, eu vou pedir que o Nelson e a Carline tragam, né, suas considerações finais
para a gente tentar fazer uma despedida sem que essa transmissão seja interrompida. Agradeço já, Nelson, Carline, acho que foi muito válido, né? Muito importante. É pena que o tempo é curto, porque a gente, né, vocês vão trazendo questões tão relevantes, mas que a gente não consegue também aprofundar. Mas acho que valeu o esforço. Eu vou tentar ser curto, é só mesmo voltar a agradecer a toda a gente, à Fernanda, à Carline pelo convite, a todo o grupo de pesquisa, agradecer também a alguns colegas de Portugal que, apesar da hora, estão aqui e estão a acompanhar ao vivo e a cores a transmissão, e mesmo só acabar de esta questão que a Fernanda traz é mesmo muito importante. Se nós queremos mudar efetivamente a formação e as práticas, temos que mudar a maneira como nós olhamos para a diversidade. Não podemos continuar a olhar para isto com as mesmas lentes de modelo médico em que colocamos o déficit à frente e em todos os problemas é o déficit, é aquela pessoa que tem aquele problema. Enquanto não mudarmos isto, iremos continuar a perpetuar aqui muitas destas práticas que nós temos já bem antigas. Eu também gostaria de agradecer o convite, né, e a todas as pessoas que estiveram até agora aqui nesse momento, nessa live, ao professor Nelson, que já é avançada a hora e está aqui conosco, né, cheio de energia. Muito obrigada, Fernanda, a toda a equipe do GruFops também. E essa temática, né, formação, querendo ou não, é um tema que não se esgota, né? A gente tem muitos trabalhos, muitos estudos, muitas pesquisas sobre formação, e sempre é um assunto que a gente sabe a importância e que demanda de muitas discussões, de muitas reflexões, e educação inclusiva também, e a gente se coloca à disposição, né, para uma outra oportunidade, debater mais sobre o assunto, né? Eu agradeço mais uma vez, e é isso. Boa noite. Obrigada. Nós queremos. Só quero deixar registrado que nós tivemos muitos comentários aqui, agradecer a quem comentou, infelizmente eu não consegui compartilhar, eu acho que a gente tinha que aproveitar bastante a Carline e o Nelson, que ainda tinham mais para compartilhar com a gente, mas eu agradeço imensamente a quem assistiu até agora, peço que vocês conheçam os outros canais também do GruFops, espero poder encontrá-los em outros momentos. Obrigada, Carline, obrigada, professor Nelson, foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. O vídeo ficará gravado, Tchau, tá, gente? No Instagram e na conta do GruFops. Boa noite. Boa noite. Boa noite.